Começa agora o Poder da Minha Fé. O Poder da Minha Fé. Com Júnior Moreno. Bom dia! Eu sou o Júnior Moreno, estou chegando mais uma manhã hoje, domingo, programa especial dedicado ao trabalhador. Deus abençoe todos os trabalhadores do nosso Brasil e do mundo inteiro. Vamos dedicar o Poder da Minha Fé de hoje a todos os trabalhadores. Que seja um dia especial a todos. E é claro que a nossa oração no final do programa de hoje será dedicada aos trabalhadores. Obrigado pela sua audiência. Você que está começando esse domingo, Dia do Senhor, junto com a gente, e convide os trabalhadores da família. Vamos nos reunir hoje aqui nesse programa especial. Vamos falar sobre São José, o padroeiro dos trabalhadores. Vamos falar da importância e das bênçãos de Deus sobre o trabalho. E também vamos falar sobre a importância do trabalho em equipe. Muitas vezes a gente quer fazer tudo sozinho, né? Ou tem um orgulho e se gaba achando que a gente é capaz de fazer tudo sozinho. E a gente vai falar sobre isso hoje aqui no Poder da Minha Fé. Você pode me acompanhar também no Instagram, @locutorjrmoreno. @locutorjrmoreno. Eu estou no Instagram com orações, mensagens, reflexões para a gente compartilhar também através do Instagram. E a gente começa com as nossas orações de hoje, pedindo a presença do Espírito Santo de Deus entre nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. São José é considerado o patrono dos trabalhadores. Por que São José foi escolhido? Porque, segundo a nossa tradição, São José era um carpinteiro que trabalhava duro ali para sustentar a sua família, um homem trabalhador e honesto. Além disso, também ele é conhecido como sendo o guardião da Sagrada Família, tendo sido, portanto, escolhido por Deus, para ser o pai adotivo do menino Jesus e também o esposo de Maria, da Virgem Maria, a mãe de Jesus. A vida de São José é um grande exemplo de trabalho, honestidade, dedicação. E esses valores são muito importantes para a nossa vida e para todas as tradições. O trabalho, a honestidade, a dedicação, o cuidado. São José trabalhava com as suas mãos como carpinteiro e também usava a sua mente, óbvio, criando projetos, fazendo ali com que tomasse vida, aquela madeira tomasse vida e fosse útil para as pessoas e para as famílias através do seu trabalho, da sua vocação como sendo carpinteiro. Além disso, São José ele é considerado também um modelo de virtude para os trabalhadores, porque ele era descrito como um homem justo e humilde, que valorizava a família e todos ali ao seu redor. São José foi um homem de muita oração, que buscava fazer a vontade de Deus em tudo aquilo que ele fazia, e essa vontade, esse respeito a Deus, guiava o seu caminho todos os dias. Por essas razões, São José é considerado o patrono dos trabalhadores e é frequentemente invocado pelos trabalhadores para que conceda alguma graça em um trabalho digno, justo e de respeito. A vida de São José é um exemplo e uma inspiração para mim, espero que seja também para você e para todos os trabalhadores, mostrando para a gente a importância de um trabalho honesto, esforçado e um compromisso também com a justiça e com a dignidade. Por todos os trabalhadores, hoje pedimos: São José, rogai por todos os trabalhadores.
E o trabalho é uma bênção divina, uma bênção de Deus que nos permite desenvolver as nossas habilidades e os nossos talentos. Assim a gente pode contribuir para uma sociedade em que a gente pode cuidar da nossa vida e também pode dar o sustento para as nossas famílias. Tudo isso através do trabalho e, sobretudo, quando a gente usa as nossas habilidades, os nossos dons, os nossos talentos para realizar esse trabalho. Quando a gente respeita, quando a gente tem dedicação, responsabilidade, honestidade naquilo que a gente faz, a gente está honrando a bênção que Deus está nos dando de ter aquele trabalho. Seja você um empregado, seja você um empresário, seja um profissional liberal, não importa como você, em que posição você está dentro do trabalho, mas você está sempre trabalhando. É o trabalho que nos dá o nosso sustento, independentemente da posição que você esteja, dentro de uma empresa, de uma prestação de serviços, profissionais, liberais, não importa. O que importa é que a gente tem que entender que nós estamos, a serviço dos nossos clientes, a serviço de outras pessoas e precisamos sempre realizar o nosso trabalho com respeito, com dedicação, com honestidade, com responsabilidade e agradecimento a Deus pela oportunidade de estarmos realizando o nosso trabalho utilizando essas habilidades e esses talentos que Deus nos dá. A Bíblia ensina que nós devemos fazer tudo com o nosso coração. E quando a gente faz com o nosso coração, a gente dedica a Deus e não para os homens. Quando a gente faz o nosso trabalho, a gente não pode ficar pensando apenas nas pessoas. Mas, porque às vezes a gente pensa nas pessoas, não tem gente arrogante, um cliente arrogante, um cliente complicado que chega, um freguês ali que dá aquele trabalho. Se a gente parar e pensar só naquele freguês, só na complicação de atender aquela pessoa, de atender aquele pedido, das exigências, das normas que a gente precisa cumprir, nossa, vai ser um grande sacrifício trabalhar, não vai? Mas quando a gente para e deixa de dar nomes e rosto para o trabalho que a gente está realizando, a gente entrega só a Deus. Então, seja lá qual for a sua função, seja lá com o que você trabalha, dedique a Deus as suas tarefas. Porque a gente ficar pensando só nas pessoas, muitas vezes seremos traídos pelos nossos sentimentos. Vai chegar aquela pessoa chata, aquele cliente complicado e você pode acabar atendendo mal, pode acabar se complicando. Hoje em dia, até entrar num processo. Apenas respire e entregue: Senhor, estou aqui para realizar o meu trabalho como se estivesse atendendo a Deus em todos os momentos. Dedique o seu trabalho não aos homens, não às pessoas, não a fulano ou a fulana, mas todo o trabalho realize de coração como se você estivesse trabalhando só para Deus. Isso significa que a gente deve trabalhar com amor e dedicação, sempre servindo como se servíssemos a Deus em tudo que a gente fizer. A nossa dedicação ao trabalho é uma forma também, quando a gente se dedica, quando a gente honra um trabalho que a gente conquista, a gente também está sendo grato a Deus pela bênção de receber aquele trabalho. Seja uma empresa ou uma função dentro de uma empresa, a gente está ali exercendo o nosso trabalho e através dele levando o nosso sustento e da nossa família. Então devemos ser gratos a Deus por estarmos tendo a oportunidade. Eu sei que às vezes tem trabalho difícil, você está às vezes numa empresa que você não gostou muito, mas você está ali realizando. Lembre-se, não são as pessoas, é para Deus. E mesmo assim, sendo aquele local difícil de se trabalhar, de se entender, as responsabilidades daquela empresa, continue fazendo o seu trabalho de forma honesta e responsável. E reconheça sempre que Deus é o Senhor de todas as coisas. E esse seu trabalho também é uma bênção de Deus. Às vezes está complicado? Tire o melhor, extraia as lições que você pode aprender naquele trabalho difícil e continue pedindo a Deus que abra caminhos para novos trabalhos na sua vida. Então se lembre, viu? Trabalhar também é uma forma de estar servindo a Deus, de contribuir
para o bem-estar da sociedade. E quando a gente trabalha com honra, com responsabilidade, nós estamos também sendo gratos pelas bênçãos que Deus nos dá nas nossas vidas. Amém? A todos os trabalhadores, a gente continua hoje nesse dia desejando um feliz Dia do Trabalhador. E no finalzinho do nosso programa, não perca, tem a nossa oração dedicada a todos os trabalhadores. Vou contar uma história da importância da gente ter a percepção que a gente nunca faz nada sozinho. Depois eu vou contar também a história de como a gente pode perceber que quando a gente trabalha em grupo, o nosso trabalho alcança o sucesso, alcança a vitória de uma maneira muito mais fácil e rápida, quando a gente reconhece que sozinho nós não somos capazes de tudo. Um dia um homem, um empresário, bem-sucedido, mas arrogante, resolveu se confessar com um padre. O padre o recebeu para a tal da confissão. Logo que começou a falar, foi falando das suas conquistas e ali mostrou que era uma pessoa arrogante. Em uma das suas falas ao padre, ele disse ter erguido a sua empresa do nada, sozinho. Que nem os seus pais tinham lhe dado dinheiro para ele começar o seu negócio, que ele havia trabalhado para pagar a faculdade. Então o padre lhe disse: "Sério? Você fez tudo sozinho?" O homem mais orgulhoso e arrogante ainda disse: "É, fiz tudo sozinho." O padre então insistiu e disse: "Ninguém nunca lhe deu nada?" O homem disse: "Nada." Aí o padre lhe perguntou: "Quem então trocou as suas fraldas? Quando você era bebê, quem foi que te alimentou? Quem trabalhou naquela época para sustentar as suas roupinhas? Quem foi que te ensinou a ler e a escrever? Quem lhe deu os empregos que mantiveram a sua faculdade para você pagar o seu curso? Quem foi que deu o primeiro emprego depois que você se formou? Quem é que servia a comida na lanchonete onde você almoçava? Quem é que limpava a casa? Quem é que lavava as suas roupas?" Será que dá pra gente, depois de ouvir essas perguntas do padre, será que dá pra gente dizer ainda assim que a gente fez tudo sozinho? De uma maneira ou de outra, sempre haverão pessoas colaborando para que a gente possa realizar o nosso trabalho. Tudo bem que você tem ideias, mas o que te levou até aquele momento? Por onde você passou? As pessoas que você conviveu, as pessoas que contribuíram com a sua vida? Jamais podemos fazer essa afirmação como esse empresário arrogante que disse que havia feito tudo sozinho. Faz essa reflexão hoje também. A quantidade de pessoas, você pode até ser uma pessoa autônoma, ser o seu próprio patrão, mas pare e pensa, quantas pessoas contribuem para que você realize o seu trabalho? Se você é um motorista, tem a pessoa que é despachante, tem a pessoa que é mecânica, tem a pessoa que coloca o combustível no seu carro, tem o borracheiro, tem ali o guarda de trânsito, tem a pessoa que toma conta do carro no estacionamento, tem a pessoa que lava o carro no lava-jato, tem alguém do supermercado que vende uma flanelinha para você passar no seu carro. Percebe a quantidade de pessoas que estão envolvidas nesse processo? Seja qual for o seu trabalho, a sua profissão, você nem chegou naquele momento sozinho e nem está sozinho para realizar as suas tarefas. Existem outras pessoas realizando também os seus trabalhos para que você seja bem-sucedido. Nunca seja uma pessoa ingrata de imaginar que só você foi capaz de chegar ao sucesso e que você estava sozinho nessa caminhada. Tantas e tantas vezes que você deve ter precisado de um contador, de um advogado, de uma pessoa para fazer propaganda, de um publicitário, de um administrador, de um funcionário de RH, de alguém que te deu uma dica, um especialista, um engenheiro. Não existe a menor possibilidade de você chegar ao sucesso, como disse o homem, sozinho, do nada. Sempre existirão pessoas na nossa família, do nosso convívio, amigos, profissionais, contratados ou não, que também farão parte
do nosso sucesso. Na nossa vida, às vezes a gente até valoriza algumas profissões mais do que outras profissões. Algumas profissões, elas são consideradas mais prestigiadas, não é assim? São mais concorridas, rendem mais. Por exemplo, os médicos, advogados, engenheiros, são profissões que são bastante valorizadas. Mas existem outras profissões que não são tão valorizadas assim. Trabalhos domésticos, pessoas da limpeza pública, vendedores ambulantes. Mas pare e pensa junto comigo. Se não existissem esses trabalhos, como é que seriam a nossa vida? Se não houvesse pessoas que limpassem o nosso lixo, cuidassem da energia da nossa casa, arrumassem, pintassem a nossa casa, como é que o mundo seria? Será que esse médico, esse advogado seria capaz de fazer tudo sozinho e ainda assim realizar a sua profissão, os seus afazeres? Deus nos dá diversos exemplos de pessoas que exerciam profissões simples e que foram muito valorizadas por Deus. São José, como eu falei, era carpinteiro. Jesus também era carpinteiro. Pedro e André, seu irmão, eram pescadores. Paulo era um soldado, era militar. Lucas era médico. Cada um com a sua profissão, mas todos eles escolhidos por Deus para desempenhar um papel muito importante na sua obra. Os evangelhos estão hoje na palavra escrita, vivida e meditada por pessoas que tinham profissões das mais diversas. De Lucas, que era um médico, a Pedro e André, que eram pescadores. Pedro, a grande rocha da Igreja Católica. Todos os trabalhos importam. A Bíblia nos ensina que todas as profissões são importantes e necessárias. Não dá para... Paulo, inclusive, escreve isso, né? Está lá em 1 Coríntios. O olho não pode dizer à mão que não precisa dela. A cabeça não pode dizer aos pés, eu não preciso de você. O nosso corpo, né? Paulo usa o nosso corpo como um exemplo que não dá para existir uma coisa sem existir a outra. Não dá para existir o médico sem o auxiliar, sem a secretária, sem o enfermeiro, sem a enfermeira, sem o pessoal da segurança, sem as pessoas que cuidam ali do lixo, os distribuidores, os representantes. Tantas pessoas envolvidas em todos os processos e ninguém é mais importante. O médico sozinho, ele não seria capaz de absolutamente nada. E a gente aprende o tempo inteiro isso, que a gente deve respeitar todas as formas de trabalho. Uma não é mais importante do que a outra. Eu falei de empregados domésticos. Você pode sair para trabalhar e pode ficar tranquilo que você sabe que a sua casa vai voltar e vai estar tudo arrumadinho, almoço, aquela comida feita, a babá está cuidando dos filhos, a governanta está cuidando da casa, o pedreiro está cuidando ali da reforma, o lixeiro está deixando a rua limpa. Não devemos desvalorizar e nem menosprezar nenhuma profissão. A gente deve reconhecer o valor e a importância de cada uma das pessoas e as suas profissões. Quando a gente faz isso, a gente está construindo uma sociedade mais justa, mais solidária, mais igualitária. Pode até receber diferente pelo seu grau de informação ou o perigo do seu trabalho ou a importância daquilo que você faz. Pessoas com trabalhos diferentes e, vamos dizer assim, com missões diferentes, têm rendimentos diferentes, mas o grau de importância, não. Ninguém faz um trabalho mais importante do que o outro, porque ninguém é capaz de fazer nada sozinho. Nunca desvalorize e nem menospreze nenhuma das profissões. E se sinta valorizado por Deus, porque o que você faz, independentemente do que seja e do quanto você ganhe para fazer o que você faz, se sinta importante, porque sem você trabalhando, o mundo onde nós vivemos não seria o mesmo. Agora há pouco falamos sobre ninguém faz nada sozinho e a importância de cada uma das profissões. Não existe uma profissão mais importante, mais especial do que a outra. Existem funções que merecem uma maior atenção do que outras pessoas.
uma maior preparação, uma maior dedicação, responsabilidade, e essas pessoas acabam tendo uma remuneração melhor do que outras pessoas, mas não são melhores e nem os seus trabalhos são mais importantes. E aqui a gente fala agora da importância do trabalho em equipe. Eu quero usar hoje aqui o exemplo dos gansos. Você já viu os gansos fazendo aquele que eles chamam de migração, saindo de um lugar para o outro, quando eles viajam juntos? Como é que eles viajam? Você já viu nos filmes, em algum documentário, até na vida real, você pode ter visto os gansos em época de migração? Eles voam juntos e vão voando. Se você prestar atenção, eles fazem um V. Fica um ganso lá na ponta e os outros gansos vão voando numa formação que simula uma letra V. Você sabe por que é isso? É que quando um ganso ele bate a asa, ele cria um ar para o pássaro que está atrás dele. Quando eles voam desse jeito, nessa formação em forma da letra V, todos os pássaros vão precisar bater com menos força as suas asas, porque ele recebe uma ajuda do pássaro que está na frente. A gente chama de vácuo, né? Ele passa, quebra aquele ar e o pássaro que vai atrás, ele recebe menos a ação do vento, então ele se cansa menos. O que acontece? Em determinado momento, aquele pássaro que vai lá na ponta, quando ele se cansa, ele passa para trás. E aquele que estava atrás, que bateu menos as asas do que estavam na frente, ele passa a ir para frente. Olha que inteligência a dos pássaros, com esse trabalho em equipe. Primeiramente, um pássaro vai lá na frente, ele vai ajudando os outros a não se cansarem tanto. Depois, quando ele se cansa, ele passa para trás. E aqueles pássaros mais descansados assumem a parte da frente. Ele sai daquela formação imediatamente e passa a voar lá na frente, ajudando aqueles que estavam na frente agora a descansarem. Você percebe essa sensibilidade, esse bom senso, esse instinto de cooperação de um com os outros? E eles não fizeram nenhuma reunião para combinar isso, nem deram um grau de importância, quem vai na frente e quem vai atrás. Olha só, eles perceberam que eles precisam dessa rotatividade e fazendo isso, eles podem voar por muito mais tempo e voar muito mais longe, se ajudando. Um trabalho em equipe, um cooperando com o outro. E assim, com o mesmo objetivo de irem a algum lugar, a algum local, eles vão atingir a sua meta, coisa que se fizessem sozinhos, jamais eles conseguiriam. Todos devemos nos apoiar nas nossas tarefas, sobretudo nas tarefas mais pesadas. A gente precisa compartilhar também e liderar junto. E a gente pode fazer isso, eu e você, quando a gente dá os nossos dons, quando a gente contribui com aquilo que a gente sabe, com os nossos talentos, com o recurso que a gente tem, para ajudar também a outra pessoa. Às vezes ficamos esperando apenas pelo chefe, pelo grande líder para a gente tomar uma atitude. Mas o verdadeiro líder, ele é reconhecido pela sua atitude, não pelo o seu local dentro de uma instituição. Liderar é aquele que tem atitude. Não é aquele que tem uma função de líder. Liderar é a atitude. Nenhum desses gansos, por exemplo, era o grande líder, porque se o grande líder fosse aquele que fosse na frente, eles não conseguiriam ir a lugar nenhum. É preciso a humildade e saber revezar o ganso que vai ali na frente e vão eles se revezando para que eles possam atingir o seu objetivo. E tem mais, viu? Se um desses pássaros ficar doente ou se machucar durante o voo e cair, alguns desses vão ficar juntos com aquele que saiu da formação, junto com aquele que se machucou, aquele que se cansou, vão ficar juntos ali, uns 2 ou 3 ou 4, ajudando e protegendo aquele que está machucado ou aquele que está cansado. Quando ele se recuperar, aí aquele bando de 4 ou 5 vão voar novamente, começando aí uma nova formação com outros gansos que vão passando, ou começando já com outro grupo. É um trabalho em equipe também no momento de dificuldade. Eles percebem que precisam se apoiar e se ajudar
E aí, esses outros gansos não abandonam. Eles ficam, ajudam na recuperação daquele outro ganso e depois eles formam um outro bando, continuando já recuperado, aquele que precisava de ajuda, continuam a sua jornada juntos. A gente aprende que se a gente se tiver sempre assim também, lado a lado, se apoiando um ao outro, a gente se torna uma verdadeira equipe. E a gente pode enfrentar qualquer tipo de situação porque a gente se sente apoiado. Esse é um verdadeiro valor de um time, de uma equipe. Hoje a gente está falando de trabalho. Hoje a gente falou sobre que ninguém faz nada sozinho. Hoje a gente está falando sobre que não existe uma profissão que seja mais importante do que a outra, porque todas as profissões têm o seu grau e a sua importância. Trabalhar em equipe tem que ser prazeroso. Tem que trazer satisfação, buscando aí metas, buscando objetivos, para que todos encontrem ao mesmo tempo ali a felicidade. Compartilhe a sua sabedoria e outras pessoas também serão felizes aí junto com você. Amém? Chegamos ao final do Poder da Minha Fé de hoje, dedicado aos trabalhadores. Falamos de São José, o padroeiro de todos os trabalhadores, homem honesto, trabalhador, aguerrido, carpinteiro, envolvido com a comunidade, com o desenvolvimento de outras pessoas, um homem humilde e trabalhador que representa hoje, nesse programa especial dedicado aos trabalhadores, todos os trabalhadores do Brasil e do mundo. E hoje vamos rezar por todos aqueles que trabalham e também por aqueles que estão em busca do seu trabalho, aquele que está desempregado, que o nosso Senhor continue dando fé e esperança para que o mais breve possível você esteja também no mercado de trabalho. Seja um trabalhador que está desempregado ou aquele que busca ainda o seu primeiro emprego. Querido Deus, hoje, nesse dia, nesse momento, nós pedimos aqui de coração e de pensamento as tuas bênçãos sobre todos os trabalhadores. O trabalho é uma parte importante da nossa vida. Tantas vezes a gente tem tempo mais vezes aí com as pessoas do nosso trabalho até do que com a nossa família. Através desse trabalho nós podemos alcançar os nossos objetivos e contribuir com as nossas funções para o bem da nossa sociedade. Pedimos, Senhor, que hoje abençoe todos os trabalhadores, desde os nossos irmãos que exercem profissões que são mais prestigiadas e bem remuneradas, até as pessoas que trabalham com serviços menos valorizados, mas que são de grande serventia para a nossa sociedade. Que todos os trabalhadores sejam reconhecidos e valorizados pelas suas contribuições. Pedimos hoje coragem, disposição, motivação para a gente continuar trabalhando, enfrentando as dificuldades, seja você que está no emprego, aquele que está enfrentando um problema financeiro, tentando ajustar aí as suas contas, quem está sofrendo com a falta de reconhecimento, quem trabalha em condições difíceis e às vezes perigosa, e quem está procurando também forças para continuar lutando por uma vaga de trabalho. A gente sabe que não está fácil, Senhor, mas que o Senhor continue abençoando, iluminando e dando esperança a todos que nessa oração hoje depositam muita fé nessa oportunidade de trabalho. Que o Senhor abençoe a família dessas pessoas trabalhadoras que saem de casa e que sofrem com a ausência dos seus entes devido às suas condições de trabalho. Uma família de um policial que nunca sabe se o pai ou a mãe vai voltar para casa. De um bombeiro, de um trabalhador de energia elétrica, de uma pessoa que coloca a sua vida em risco todos os dias, por essas famílias, Senhor. Que todos possam encontrar conforto e paz, sabendo que o Senhor está no comando, cuidando e protegendo os trabalhadores. Que todos aqueles que trabalham possam ter a alegria e serem agradecidos por verem o fruto do seu trabalho dando uma grande contribuição para toda a sociedade. Que as bênçãos de Deus hoje estejam sobre cada um dos trabalhadores e daqueles que buscam o trabalho. Que você realize o seu trabalho com sabedoria para escolher sempre a melhor maneira de utilizar os seus talentos e as suas habilidades para o bem.
que possamos lembrar, Senhor, que estamos não servindo só as pessoas, mas principalmente a Ti com o que fazemos no nosso trabalho. Essa é uma forma da gente glorificar e honrar o Teu nome e agradecer pelo nosso sustento. Pedimos tudo isso em nome do nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador. Amém. Deus abençoe a todos, um bom domingo, e o Poder da Minha Fé está de volta no próximo domingo. Espero você a partir das 5 da manhã. Um domingo abençoado para todo mundo. Me acompanhe no Instagram, Locutor JR Moreno. Você ouviu O Poder da Minha Fé, com Júnior Moreno.